Muito bem, caralho, muito bem, senhoras e senhores. Hoje é. Eu sempre faço essa cagada do caralho de nunca saber que dia é. Deixa eu ver aqui. Que dia é hoje? Caloca. Que dia é hoje? 26? Não, 26 foi. Foi Páscoa. Onde é que eu. Caralho, estraguei. Eu começo de novo, continuo, eu ignoro essa informação, não é importante pra você, é importante pra mim. Data, não tem data e hora nessa porra desse carro. Tem data, 29 de março de 2013, terça-feira, menos uma terça-feira na sua vida, e esse é o programa Terça-feira no Trânsito do podcast Saco Cheio. Que era pra sair toda sexta-feira, mas como a minha vida é uma bosta, eu trabalho que nem uma mula, eu não paro em casa, não tenho tempo, não sai mais sexta-feira, não sai nunca. Como você sabe, eu perdi meu celular, porque eu sou burro pra caralho, porque eu sou um animal, e aí eu fiquei sem gravar a terça no trânsito, porque eu gravo ele no celular. Aí, o idiota aqui não sabia que esse fone de ouvido que eu uso, ele tem um microfonezinho embutido, e é nele que eu estou gravando isso. Eu tenho um iPod de 2007 que eu comprei, cara. É aquele iPod pré-iPhone, ou foi lançado na mesma época que o iPhone, mas daí tinha o iPhone e tinha o iPod. O iPhone era para pessoas muito ricas, e o iPod era para os caras classe média, sabe? Que queria pagar de rico. Eu tenho esse iPod desde 2007, é só para ouvir música. E é uma bosta, trava pra caralho, é uma merda, mas tá em pé até hoje. Aí eu tava ouvindo música nele, com esse meu fone. E aí tava assim, gravador de voz, um aplicativo ali, nos utilitários. Que eu já tinha tentado usar, mas ele apareceu, não tem microfone, vai a merda. Por falar em iPhone, cara, eu acho que eu já falei sobre isso bilhões de vezes, mas eu vou falar de novo. E eu sempre falo que eu já falei uma coisa bilhões de vezes e digo, mas eu vou falar de novo sempre, todo podcast eu falo isso, que coisa insuportável que eu sou. Aí, nem sei o que eu tô falando. A genialidade do Steve Jobs foi, eu vou falar de novo, 1000 vezes isso aqui, foi que ele criou uma necessidade na humanidade. Assim como comer é uma necessidade, assim como respirar é uma necessidade, assim como ter um apartamento é uma necessidade, assim como ter um carro é uma necessidade, ele conseguiu criar do nada uma necessidade na humanidade, algo que se integrou na humanidade de tal forma que se você não tiver esta merda, você está completamente excluído da convivência social, e se você não é rico, bem sucedido, você automaticamente está na merda. Agora, se você é rico, bem sucedido, você pode viver excluído da sociedade, né? Eu gostaria de viver excluído da sociedade, mas eu não posso. Infelizmente eu tenho que me integrar a esta merda. E ele criou essa loucura que todo mundo necessita ter para poder viver. E sabe qual é o toque especial que esse cara fez? Eu tenho certeza que na sala de reunião, quando ele estava inventando essa merda, ele não inventou simplesmente o iPhone, os smartphones. A ideia principal não foi essa. A ideia principal que ele escreveu no documento, que ele levou para a reunião com os outros amigos malignos dele, foi: nós vamos criar uma necessidade da humanidade. E sabe por que eu digo isso? Porque a cada ano ou a cada semestre eles lançam uma nova versão. E aí, tipo assim, eles lançam uma tal versão, e aí 4 ou 3 versões anteriores eles inutilizam pela internet. Eles fazem todos os aplicativos não funcionarem mais. Ele faz tudo não funcionar mais. Ele faz aquela merda que tu comprou há 3, 2 anos, que tu gastou R$2.000, R$1.000, R$800 naquela merda. Ele faz aquilo lá ser inútil, obsoleto. E aí tu vai ter que ir lá e comprar outro. Então o lucro desses caras é infinito, porque eles têm o monopólio do bagulho.
e porque é interessante pra ele. E não é porque eles têm monopólio, é porque eles fizeram isso se tornar uma necessidade na humanidade. Cara, é mais ou menos como, é igual comer, é que nem comida. Tu come no almoço e tu não tá satisfeito. Aliás, só satisfeito, mas daqui a 3, 4 horas tu vai sentir fome de novo e tu tem que comer de novo. Sabe, cara, eu não sei, eu tenho certeza que tudo isso foi pensado. Até essa comparação com a comida. Ele falou, cara, qual é o produto que jamais vai sair, que jamais vai se tornar algo que as pessoas não querem mais comprar, tipo patins, tipo aquele, tipo pochete, tipo aquele negócio que os caras usavam para receber mensagem, que era um negocinho pequenininho, que aí tu ligava pra empresa e dizia, eu quero mandar uma mensagem pra tal pessoa. Sabe, coisas que se tornaram obsoletas, que tu não precisa mais usar? Tipo o quê? Deve ter alguma coisa aí no mundo que era necessário e hoje não é mais. Bom, pega aí o papel. O papel ainda precisa, mas não tanto quanto se precisava antes, tá? Mas algo saiu de linha e nunca mais ninguém usou. Alguma coisa desse tipo existiu no mundo dos produtos. Aí a certeza que ele sentou lá e pensou diante dessa lógica. Qual é o produto, cara, que nunca vai sair da linha, que sempre vai gerar lucro, que as pessoas vão estar sempre atrás? É comida. Comida. Essa é a única coisa que só vai falir se o teu serviço for horrível. E se tu vender hambúrguer com salmonela e as pessoas saem vomitando depois. Agora, comida diária, almoço, coisa pra casa, sabe? Isso jamais... Isso é uma engenhoca. Tu conseguir tirar de um produto natural que vem com a gente, que ninguém criou, tu tirar essa essência desse negócio e transportar para um aparelho tecnológico, essa ideologia, essa ideia, esse conceito, essa necessidade, cara. Por isso que esse cara é maligno pra caralho. Cara, ele não fala, eu vou criar aqui um smartphone pro pessoal usar, porque eu sou inteligente. Não, cara, esse cara, ele tinha o mal no cérebro dele, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Lembra daquele papo que os caras falavam que o diabo ia enfiar o chip nas pessoas? As pessoas achavam que era literalmente enfiar dentro da pele o chip. E cada pessoa... Não, cara, já tem o chip. Todo mundo já tem o seu chip, já tá todo mundo sendo controlado 24 horas por dia, investigado, sabe? Aí os caras se espantam que grampearam o telefone da Dilma, do Lula. Vai tomar no cu, cara. Esse é o teu espanto. É um absurdo a justiça fazer isso. Cara, eles já fazem isso aí. E sabe do que mais? Tu autorizou isso. Agora todo mundo... que nem os argumentos... não, se fizeram isso com a Dilma e com o Lula, agora tá aberto, então. Todo mundo pode ser espionado, grampeado. Tu esperou acontecer isso pra se ligar que todo mundo pode ser espionado, cara? Tem empresa recebendo 24 horas por dia onde tu tá, o que tu compra, qual site tu visitou, pra quem tu ligou. Isso já é realidade, meu amigo. Só que Cheio Podcast apoia a teoria da conspiração. Eu acredito em tudo isso aí, eu gosto de acreditar em tudo isso aí porque é muito interessante, tá? E esse negócio do Steve Jobs não é teoria da conspiração, isso é verdade. É só ver essa porra, cada semestre eles lançam uma atualização e daí quem tem a atualização 3 anos antiga ou 2 anos antiga toma no cu e tem que ir lá comprar outra merda. Aí vai aqueles imbecil tudo fazer fila na loja da Apple pra comprar o novo, que daqui 2, 3 semestres vai estar obsoleto de novo e tu vai ficar comprando essa merda pra sempre. Toda essa volta pra dizer que eu enfiei essa porra desse fone no meu iPod de 2007 e fui lá no gravador de voz só pra ver que não funciona. E aí gravou, e aí eu comecei teste som. Não está fazendo esse som. Aí eu vi que tem um quadradinho aqui nesse fone que grava. Eu não faço a menor ideia de como é que eu vou tirar isso do meu iPod e colocar no meu computador, porque também tem outra coisa, tem essa porra desse iTunes do caralho, que tudo tem que sincronizar, difícil pra caralho de pôr uma música no teu iPod. Tem que arrastar pasta, tem que adicionar não sei o que, tem que procurar na biblioteca. Sabe, cara? Eu lembro que eu tinha aqueles MP4, aqueles negócios.
que tu só arrastava da pasta pra dentro do celular não, da MP4, do jeito que tu queria, dividia do jeito que tu queria e ficava uma maravilha. Isso é mais outra coisa, ele faz as pessoas dependerem de um programa também, pra poder usar a merda do celular. Que loucura, cara. A gente vai evoluir tanto tecnologicamente que daqui a pouco a gente vai chegar num nível de loucura completa, vai ficar todo mundo maluco, todo mundo em busca ninguém vai mais esperar, aguardar vai ser uma característica que não vai mais existir nas próximas gerações, e cada geração que passa as pessoas se tornam mais insuportáveis. Tudo tem que ser na hora, tudo tem que responder na hora, tudo tem que ser imediato, sabe? As pessoas não tem mais tempo. Olha só, cara, vamos começar o podcast. Hoje eu quero falar sobre a faculdade de jornalismo porque me aconteceu uma coisa que me despertou a minha ira, a minha raiva. Eu não sabia porque eu sou um cara tão brabo, porque eu falo tudo de forma agressiva. Isso é de família, a minha mãe é assim. A minha mãe é uma pessoa muito braba, irritada com as coisas, mas ela não sabe lidar com esses sentimentos. E aí ela usa do jeito errado, eu uso do jeito engraçado, eu uso no meu podcast, eu uso pra, sabe? Eu não levo a sério a minha irritação, porque eu sei que a minha irritação é uma idiotice, sabe? Se as pessoas soubessem disso, o mundo ia ser mais legal, ia ser menos pesado. Aí eu tô falando, caralho. Despertou a minha ira essa porra, e eu tava pensando, cara, como é bom eu ter esse podcast, porque eu posso... Aquilo que eu falo, aqui eu posso ser o que eu quero ser, o que eu sou, eu não preciso fingir nada aqui. Porque quando eu tento ser o que eu sou lá fora, eu tomo no cu, eu me incomodo, eu me estresso. Duas coisas que eu quero falar. A primeira, eu tenho uma disciplina que se chama assessoria de imprensa, tá? Se você escuta meus podcasts, você lembra do podcast que eu falei sobre Donald Trump? E eu relacionei Donald Trump com assessoras de imprensa. Se você não lembra, procura lá no YouTube, Saco Cheio Podcast Donald Trump. Então você já sabe mais ou menos que a minha opinião sobre assessores de imprensa não é uma coisa que seria muito bem-vinda no mundo jornalístico, no mundo de pessoas que trabalham com isso. Tá? E aí teve uma mesa redonda com profissionais da área da assessoria de imprensa. Aí eu fiquei lá ouvindo, só baboseira, cara, só bobagem. Tipo, as dicas pra você ser um bom assessor de imprensa, ter uma boa relação com o cliente. Eles falam isso, cara. Eu tô nessa merda, nessa faculdade há anos. E eles falam isso sempre. E eu sempre me pergunto, em qual profissão se deve ter uma relação péssima com o cliente? Isso é uma coisa que precisa ser dita. Alguém precisa mencionar isso a cada 10 minutos. Sabe, cara? Aí fica aquele papo furado. Qual é o futuro da profissão? Ai, cara, sério? É essa a tua pergunta. Qual é a diferença entre trabalhar numa área e na outra? Ai, cara, vamos filosofar sobre a humanidade? Vamos filosofar sobre por que a assessoria de imprensa existe e a quem ela responde? Eu já vou chegar no ponto onde eu me incomodei, tá? Mas, cara, esse problema também, as pessoas não sabem desimpessoalizar as coisas, sabe? Eu falo isso aqui, a pessoa... Porque foi isso que aconteceu, a pessoa que trabalha como assessor de imprensa, ela se ofende como se eu estivesse atacando a pessoa dela, como se eu estivesse falando mal dela, e ela não consegue ver que é só uma opinião contrária dela, cara. Que coisa que me deixa bem triste. Aí, bom, teve a palestra, que tipo uma coletiva de imprensa com 2 profissionais da área de assessoria de imprensa, tá, nessa cadeira. E a tarefa na aula era fazer um artigo. Para você que não sabe o que é um artigo é um texto jornalístico que prioriza a opinião e não a informação, tá? Se quem me disser o contrário, tá mentindo. Você acha que artigo é um artigo científico? É o caralho. Artigo é um texto opinativo, tá? Do autor, obviamente. Tá? Aí tá, tem que escrever um artigo sobre os temas abordados, sobre a profissão do assessor de imprensa, blá blá blá. Cara, eu não vou deixar de ser o que eu sou, sabe? Ainda mais no momento desse, onde me dão a liberdade, sabe? Onde me dão artigo opinativo, sabe? Não tem que seguir padrão, não tem que seguir regra.
A não ser a regra português, sabe? Que até os erros de português eu acho que é uma coisa que as pessoas levam muito em consideração, cara. Erro de português, se não for absurdo, sabe, cara? Português é uma língua muito complicada, cara. Não tem como um cara escrever um texto sem errar, sabe? A não ser que o cara seja um puta cara inteligente, o que é muito injusto de tu pedir pra um universitário de bosta, sabe? Sei lá, cara. Mas eu não sei o que eu tô falando. Não é isso que eu quero falar. Cara, eu escrevi o que eu acho sobre assessor de imprensa e as minhas conclusões sobre o que eu ouvi na porra da conversa, cara. Que é o quê? Que é uma profissão que só existe porque a gente inventou o conceito de honra, de reputação. E esse conceito de honra e reputação, ele é refém do pensamento predominante na sociedade. Tá? Tudo isso que eu tô falando eu escrevi lá. Eu vou postar o texto. Nessas horas eu precisava ter um site, né? Mas pra você como eu sou, além de eu ser desmotivado e o cara que tava cuidando do meu site ser desmotivado também, só um pouquinho. Aperte o botão ou aproxime o cartão. Cala a boca, dessas porras dessas máquinas. Ficam falando, cara. Você começou a zarado, cara. O cara que tava cuidando do site pra mim, que também é tão desmotivado quanto eu, roubaram o carro do cara e levaram o computador do cara, onde tava todos os dados do meu site. Ou seja, o site vai pro saco, né? Eu não tenho mais site. Eu tenho um blog de bosta. Eu vou postar esse texto no meu blog e vou linkar no Twitter do meu podcast pra vocês verem. Que tudo isso que eu tô falando aqui eu escrevi lá, tá? Então a assessoria de imprensa ela só existe porque as pessoas são frescas, tá? Porque se a empresa falar tal coisa politicamente incorreta vai gerar a raiva num determinado grupo, e a assessoria de imprensa só se preocupa com a raiva desse grupo que está em controle da opinião geral atualmente. Por exemplo, cara, antigamente era normal tu fazer um comercial, um anúncio, deixa eu botar o carro aqui, um anúncio, um comercial, uma propaganda, uma manifestação do produto, falando que a mulher tá na cozinha e o homem, e o homem tá no trabalho, por exemplo. Era natural isso. Ou fazer um anúncio especial para a mulher que está em casa, e é ela que é responsável por cuidar dos filhos e cuidar da casa. Tá? Por quê? Porque esse era o pensamento dominante na época. Esses eram os politicamente corretos da época. Qualquer pessoa que sugerisse que a mulher tem que sair de casa, que ela pode dar para quem ela quiser, isso seria mal visto, isso seria considerado politicamente incorreto. E o problema, cara, quando as pessoas também não entendem, que quando a gente defende o politicamente incorreto, é que a gente defende que foda-se tudo, cara. Tu não pode obrigar uma empresa, uma marca, uma imagem, um opinador, um comediante, um jornalista a obedecer a qualquer que seja o discurso. Seja ele na década de 50, onde politicamente correto era a mulher na cozinha e o homem no trabalho, na fábrica, e a responsabilidade da criança era de cuidar da criança da mulher. Assim como a gente não pode ficar preso hoje, ao contrário, o cara não pode ser impedido de falar. O que eu tô falando é que uma empresa que, por exemplo, que faz sabão para lavar a louça, hoje ele é obrigado a não mencionar, a não direcionar esse produto para o público feminino. E é isso que nos incomoda, nós como... Vou me dar uma de arrogante, que pelo menos uma vez na minha vida, e me colocar aqui no produtor de conteúdo, ou no entertainer, ou num radialista, num jornalista, seja lá o que eu seja nesse momento. Você não pode me obrigar a assumir essa posição só porque ela é a politicamente correta do momento. Eu só estou explicando para vocês como o conceito de politicamente correto e incorreto ele vai mudando ao longo do tempo. E o que a gente apoia ao defender o politicamente incorreto é isso, é não se atrelar, não forçar ninguém
a seguir uma linha de raciocínio só porque é que tá na moda, tá entendendo? Então o que eu tô dizendo, cara, eu apoio, óbvio, o cara achar que a mulher não é o responsável por lavar a louça. Óbvio! Foda-se se é isso que tu pensa, só que eu te dou a liberdade de achar isso. Eu te dou a liberdade também de achar que a responsabilidade da mulher é lavar a louça. E que a responsabilidade da mulher é trazer o sanduíche pro marido. Eu quero que as duas opiniões sejam aceitas. E o que acontece é que, tanto na década de 50, uma empresa que fizesse o contrário, ela ia ser pressionada pela sociedade por histéricos que não aceitam uma realidade diferente das suas e boicotariam a marca. Hoje o que a gente vive é o seguinte: qualquer empresa que se oponha ao padrão, ao pensamento padrão de hoje, que é gordas são lindas, não existe padrão de beleza, feminismo, gay, essa coisa de gay, essa coisa de negro, de racismo. A pessoa que fizer alguma coisa que não siga essa linha tá fudida em qualquer aspecto. Por quê? Porque é certo que é errado? Não, porque é o que tá na moda. E o que acontece, cara? Tudo isso que eu tô falando eu falei lá. Eu até dei um exemplo, cara. Se vocês não sabem, no Dia das Mulheres, acho que é 8 de março, agora, no último 8 de março, o Esporte Clube Internacional, tá, de futebol, fez uma homenagem para as mulheres. Isso eu mencionei no meu texto. Fez uma homenagem para as mulheres. De Dia das Mulheres. E adivinha, cara? Essa é mais uma loucura do politicamente correto. E desses grupos, assim, que... O que aconteceu, cara? O Inter, por ter assessor de imprensa, eu tenho certeza que eles discutiram entre si, eles decidiram que eles tinham que fazer alguma coisa em relação a esse dia. Por quê? Porque eles realmente se importam? Não, porque é politicamente correto. Vai cair bem na opinião pública. Sabe? É isso que eu tô falando. Vai ser bom pra eles. Vai ser, cara, isso é falado na minha cadeira de assessoria de imprensa. A imagem, a gente trabalha com a imagem da empresa. A gente quer que a empresa tenha uma imagem boa. E quando tu se prende a isso, cara, tu se prende ao quê? Ao politicamente correto, ao pensamento dominante. Então eles sentaram lá e eles decidiram: vamos fazer uma homenagem às mulheres. Óbvio que eles não falam porque é o pensamento dominante. Eles não sabem que isso acontece. Mas eles fazem, porque eles têm que fazer a imagem da empresa ser boa. E aí eles aderem a qualquer discurso que esteja no momento. E esse é o discurso legal. Falar da mulher, da independência da mulher, do machismo, como tudo é machista. E aí o problema também é que as pessoas que acabam caindo nessa de agradar todo mundo, entram num troço, cara, que elas se fodem igual, porque qualquer palavra mal colocada gera uma loucura. E qual é o ponto que eu tô falando? Tu tem que seguir esse padrão, porque senão tu vai atingir algumas pessoas, que é uma minoria barulhenta, e a imagem da tua marca vai ser prejudicada, porque esses histéricos vão encher a porra do saco e vão divulgar em tudo que é lugar e a tua marca vai para as cucuias. E aí o que o Inter fez? Era uma frase assim, ó, mais ou menos assim: mesmo depois de tantos títulos, a maior conquista delas continua sendo a nossa admiração. Alguma coisa assim. Adivinha se não deu merda, se elas não ficaram brabas na faculdade, não teve protesto contra a marca, que absurdo, que machista, que blá blá blá. É isso que eu tô dizendo, mesmo quando eles... É que nem o cara que é... Não sei o que eu tô falando. É que nem o cara que faz tudo ele se apaixona por uma mulher e a mulher só pisa neles. Não, isso é o feminista, sabe? O cara que se mete no grupo porque ele quer agradar as mulheres, ele quer ter uma boa reputação, ele quer ser o Léo Galvão, e daí ele vai lá e defende elas e elas dão um soco na cara, que sai daqui, seu merda, a gente não precisa de ti, a gente não precisa de homem nos defendendo. E eles tomam no cu e eles ficam sem chão. É isso que acontece.
Isso que aconteceu nesse negócio. Só que se a gente analisar a merda do contexto, a gente vai ver que não tem problema nenhum nessa campanha do Inter. Não tem problema nenhum, cara. Vamos analisar. O que foi lutado durante anos e anos e anos, que é uma luta idiota, mas é uma luta que elas quiseram, de integrar a mulher ao futebol. Elas querem ter mais espaço ao futebol. Sabe o que é engraçado? Elas tiveram que pedir para os homens para elas serem inseridas no futebol. Não é louco isso? Elas não foram lá e criaram a liga de futebol delas. E passaram a frequentar os estádios na liga de futebol das mulheres. Elas não foram na Libertadores das mulheres. Não, elas foram na dos homens. Elas foram lá, homens, por favor, nos deem espaço. E aí os homens foram lá e deram espaço. Inclusive na imprensa. Os caras ficam, a mulher lutou para entrar na mídia esportiva, porque o jornalismo esportivo é um ambiente machista, e elas lutaram e elas entraram. Não, elas não lutaram. Elas criaram a emissora delas, elas assumiram as chefias, elas choraram. Elas pediram para os homens mais espaço nos estádios e no jornalismo esportivo, e os homens deram, elas não ganharam nada. Elas não lutaram por nada, elas não conquistaram nada. A gente deixou. Um homem deixou. Um homem liberou, um homem tomou a iniciativa de dizer, vamos contratar as mulheres, vamos levar mais mulher para o estádio. Então, elas se inseriram no meio do futebol nos últimos anos, tá? O que essa campanha do Inter quis dizer? Mesmo depois de tantos títulos, sabe por que eles falaram isso? Porque um homem que gosta de futebol, um homem que tem um time de futebol, quando o time dele conquista um título, ele leva aquela conquista para ele como se ele tivesse conquistado também. E se ele frequenta o estádio, essa sensação de que ele fez parte de uma conquista aumenta. Então é assim que o homem discute futebol. Ele fala, nós ganhamos, porque nós somos bicampeões da América. Eu falava isso quando o Inter não ganhava nada. Eu falava, nós somos campeões do mundo. Porque eu gostava, o homem gosta tanto de futebol, o homem é tão apaixonado por futebol, que aquilo faz parte dele, o time faz parte do DNA dele. O time ganha de noite, no outro dia ele se sente o vencedor. Então, quando o time conquista alguma coisa, é como se ele tivesse conquistado também. O grande erro do Inter foi achar que as mulheres elas gostam de futebol porque elas gostam de futebol, porque elas gostam de futebol que nem os homens. Não, elas gostam de futebol porque os homens gostam de futebol e elas não gostam de se sentirem excluídas, elas não gostam de ver que o homem tem alguma coisa na sua vida onde ela não participa, onde ela não é importante. E ela fala, chorou. Ela não gosta de futebol, como o homem gosta. Porque se elas gostassem, elas iam entender esse anúncio. Tá? Então, primeira frase. Mesmo depois de tantos títulos, o que ele está fazendo? Ele está englobando a mulher, a torcedora do Inter, dentro dos títulos do Inter. Exatamente o que elas pediram durante anos. Foi isso que o Inter fez. Tratando ela como um torcedor homem. Que o homem, quando o time é campeão, ele pensa, eu fui campeão junto. Eu conquistei junto. Então a mulher também é assim. A mulher é torcedora do time. Então ela também se coloca como parte integrante dessa conquista. Então, em primeiro lugar, o que ele quis dizer também com isso? O Inter, nos últimos 10 anos, vem conquistando tudo. Ganhou a Libertadores, o Mundial, Sul-Americana, Campeonato Gaúcho, o Grêmio não ganha nunca. Só não ganhou a Copa do Brasil e não sei o que. Ganhou o Mundial, Sul-Americana, Recopa. Todas essas nossas conquistas, as mulheres participaram. Porque elas pediram espaço no futebol, nós demos. Então elas fazem parte dessas conquistas também. Tá? Mesmo depois de todas as conquistas. Englobando a mulher nessas conquistas. A outra frase é, a maior conquista delas é a nossa admiração. A maior... O que o Inter fez com essa frase? Quis dizer assim, ó. Sabe o nosso título mundial que nós conquistamos? Isso não chega nem perto da nossa admiração por vocês. Essa é a merda da frase. É uma insanidade esse mundo que a gente está vivendo, que elas não conseguiram entender isso. Elas não conseguiram entender isso, é uma insanidade completa. Completa.
O suicídio é um dever, cara. Eu não aguento mais viver nesse mundo. Eu não aguento mais. A minha sorte é que eu tenho essa porra desse programa, senão eu ia ficar com essa merda entalada na minha garganta e eu ia passar mal. O meu coração. Quando hoje de tarde, quando eu vi o rolo que esse meu texto deu, o meu coração tava saindo pela boca, cara. Eu tava ansioso, me deu caganeira no meio do meu trabalho. Porque deu um rolo, cara. Então, resumindo, mesmo depois de tantas conquistas, nós conquistamos a América, nós conquistamos o mundo, nós conquistamos a Recopa, nós conquistamos todas essas merdas juntos, mulheres. Mas mesmo assim, todas essas nossas conquistas, todos esses títulos que a gente tem, as conquistas, nada chega perto da admiração que o Esporte Clube Internacional tem por você. Tu acha que algum clube ia falar isso dos seus torcedores homens? Ia dizer assim, cara, sabe o nosso título do Mundial? Que a gente lutou anos pra conquistar? Sabe aquele título que o nosso rival tinha? E a gente não tinha chegado nem perto? E eles passaram 20 anos, 30 anos nos jogando na cara que eles eram campeões do mundo e a gente não? Sabe isso? Isso aí não é nem perto, cara, do que eu, Esporte Clube Internacional, sinto por você, meu torcedor homem. Não é nem perto da admiração que eu tenho por você, homem. Cara, isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque o homem não é mais importante. A admiração do clube pela sua torcida não é mais importante do que o título, caralho. E elas ficaram brabas com essa merda. E eu expliquei no texto. Eu expliquei. Porque isso foi mencionado como uma péssima campanha de assessoria de imprensa nesse debate. E eu expliquei isso, porque o artigo era para falar sobre os assuntos que foram falados nessa merda desse debate, dessa palestra. E eu falei, foi mencionada a campanha do Inter, onde a frase era essa, e eu expliquei. Eu expliquei tudo isso. E eu expliquei que elas não é ilógico elas lutarem e encherem a porra do saco de todo mundo para entrar no mundo do esporte. E aí o mundo do esporte trata elas como torcedores normais e ainda coloca elas acima das conquistas do clube. É que elas entenderam que as conquistas não eram do clube, eram das mulheres. Porque elas são egomaníacas. Elas estavam achando que o time estava falando, mesmo depois de tantas conquistas de vocês, de poder votar, de poder ter uma carreira, que é tudo uma idiotice, né? Ter uma carreira é uma idiotice do caralho. Ninguém quer ter uma carreira. A gente tem uma carreira porque a gente é obrigado a ter uma carreira. Sabe? 10% da humanidade tem uma carreira que sempre sonhou. O resto tem carreira porque é socado goela abaixo. Porque assim, ó, cara, tu vai ter uma carreira ou tu vai pra puta que te pariu, seu merda. Não vou ficar te sustentando aqui, seu viado do caralho. É assim que é pro homem. Tem um cara chegando aqui perto. Ele acha que eu tô brigando com alguém. Com certeza alguém um dia vai ligar pra uma delegacia e vai dizer que eu tô no telefone com a minha namorada e que eu sou um agressor. Eu sou um cara muito agressivo e brabo e eu tô xingando minha mulher. Alguma coisa assim, um dia vai acontecer isso, que parece que eu tô brigando com alguém, mas eu tô brigando comigo mesmo. Tá. Então o meu texto foi todo nessa onda, cara, de explicar. Eu lembro que tinha uma frase do meu texto assim, ó. O assessor de imprensa é um refém do politicamente correto, ou da ideia dominante, era uma coisa assim. E o professor disse que eu não entendi isso que tu falou. Como que não entendeu, cara? Quando você é assessor de imprensa se reúne numa sala para decidir o que eles vão escrever, qual é a campanha que eles vão lançar, qual é o texto que eles vão lançar, qual é a resposta que eles vão lançar, eles se rendem ao politicamente correto. O que você tá me olhando, gordo do caralho? Eles se rendem, no subconsciente, óbvio, eles não param e pensam assim, ó, isso é o politicamente correto, nós temos que seguir isso. Isso já tá dentro deles. Nós temos que fazer uma campanha a favor do ambientalismo, nós temos que fazer uma campanha a favor dos índios, nós temos que fazer uma campanha antirracista, nós temos que colocar negros na campanha, porque senão vai ser politicamente incorreto, nós temos que respeitar a diversidade. Isso já está dentro deles. Então toda campanha, toda publicidade, toda coisa que é feita por uma assessoria de imprensa se rende a isso. E tu realmente não tem uma personalidade. Tu não tem uma empresa que tem uma personalidade própria. Sabe? Que é isso que a gente acredita e foda-se o que é o padrão. Não, todas as empresas se rendem às coisas que são bem aceitas, cara.
Eu escrevi isso e o cara disse, não entendi. Como que não entendeu, cara? Um ouvinte meu do podcast Saco Cheio, a maior merda dessa internet, consegue entender. Sabe, inclusive agora eu tô indo pra essa aula e eu vou ter que discutir com o cara, porque ele me deu uma puta nota baixa, sabe? Me encheu de merda na correção do meu texto, aí ele disse que não entendeu, que isso não é um artigo, que... Como que você está falando de mulheres se a gente está falando sobre assessoria de imprensa? Eu estou falando de uma assessoria de imprensa que fez uma merda de uma campanha. Isso é assessoria de imprensa, caralho. Isso foi falado. Cara, que eu posso... O que eu concluo, cara? Há anos eu estou nessa merda dessa faculdade, tá? Há anos. E é assim, cara, eu me sinto censurado, eu sinto que eu não posso ser eu, que eu não posso dar a opinião que eu estou sentindo, que eu não posso seguir uma linha de raciocínio própria, eu tenho que seguir o que eles querem, eu tenho que ser um robô, eu tenho que escrever, o papel da assessoria de imprensa é muito importante para as empresas. Cara, isso é um feijão com arroz. Vamos entender por quê? Vamos... Cara, isso sempre foi assim. Minha vida acadêmica é assim. A minha vida acadêmica é assim. Ele ficou bravo porque eu desqualifiquei a profissão dele, porque ele é um assessor de imprensa. E a minha opinião é essa sobre assessor de imprensa. Eu gosto de gente que não tem assessor de imprensa. As coisas que eu consumo são coisas politicamente incorretas. Os jornalistas, ou os entertainmenters, ou os formadores de opiniões, os articulistas, as pessoas que escrevem, que emitem opinião, todas que eu escuto, são politicamente incorretas. Anthony Cumia, Gavin McInnes, o Bill Burr, o Doug Stanhope, o Bill Hicks, o George Carlin, pessoas daqui do meu estado que eu gosto, o Rogério Mendelski, que não é tanto assim, mas eu tô dando nomes, talvez você não conheça, mas as pessoas que eu consumo são assim. Eu não tenho como ser outra coisa, cara. Eu sou o que eu consumo, mais a minha personalidade que eu tento desenvolver. Todo mundo é assim. Eu não tenho como ser outra coisa, eu não consigo, cara. E aí o cara me corrigiu o meu texto de uma forma passional. Eu vou postar esse meu texto no meu blog. Assim que eu postar esse podcast, eu vou postar junto. Vai no Twitter, vai no Facebook. A correção dele tá entre parênteses. E vocês vão perceber como ele se deixou afetar pela emoção dele. Ele não corrigiu de uma forma lógica e correta. Ele não disse, este ponto que você disse está errado por isso. Não, foi tudo na base da ironia e na desqualificação pessoal. E vocês vão ver, porque eu vou postar, porque em algum lugar eu tenho que ser livre nessa porra desse mundo. Em algum lugar, o cara tá me olhando que acho que eu tô brigando. Em algum lugar eu tenho que poder expressar isso. Eu tenho meu podcast, eu tenho meu público, e pra vocês eu vou mostrar, e vocês vão ver o que é a faculdade de jornalismo. A faculdade de jornalismo é uma piada, cara. É uma fábrica de robô. Você está pensando em vou na faculdade de jornalismo, você vai ser forçado a ter uma opinião. Se você discordar dessa opinião, não vão deixar... vão te dar nota baixa. Cara, como é que tu corrige um artigo, cara? A única coisa que tu pode corrigir num artigo é o português e se as ideias fazem sentido. Não se elas estão certas ou erradas. Porque é um artigo opinativo, cara. Eu não controlo a minha opinião. Eu escuto uma coisa e meu cérebro produz uma opinião. Eu não tenho essa opinião porque eu quero. Eu tenho essa opinião porque eu sou assim. Eu não sei pensar de outro jeito. Eu fico me perguntando, como é que tu corrige um artigo opinativo, cara? Sabe? E eu até, no primeiro parágrafo do meu texto, eu expliquei. Olha, cara, o meu artigo vai ter um tom bem diferente. Eu não vou seguir regra. Até porque, cara, regra de texto em 2016, regra de lead em 2016, isso não existe mais, cara. Se você não sabe o que eu tô falando, lead no jornalismo... Puta, teve um cara vindo aqui me encher o saco. Puta que me pariu. O cara tá passando, né? Me olhando. Lead é o primeiro parágrafo de uma matéria, só que
no jornal. Isso foi criado pro jornal impresso, onde tem que conter 5 informações no lead de uma matéria. É o que, quando, onde, por que e como. Uma coisa assim. Tá? Isso foi criado por causa do jornalismo impresso. Porque o cara tende a ler o texto. Tipo, dizer assim, cara, o primeiro parágrafo é pro cara que não tá afim de ler a matéria inteira. Tá me entendendo? Então tu dá todas as informações da notícia no lead e o resto tu fala o resto da detalhes a mais pra pessoa que quer continuar lendo. É mais ou menos essa a teoria do lead jornalístico. Só que, cara, isso é pro jornalismo impresso, cara. Tu não pode ter regra pra texto, a não ser a regra gramatical. Tu não pode ter um texto, artigo tem que seguir tais regras. Uma resenha tem que seguir tais regras. Sabe por quê, cara? Em primeiro lugar, se tu cria uma regra, um lead jornalístico, porque o cara tem que saber tudo de uma vez, porque se tu fizer de outro jeito ele não vai se interessar, tu acaba com a criatividade de um cara que, porventura, ele possa fazer um primeiro parágrafo completamente fora do padrão, mas muito interessante, que o cara vai ficar, putz, eu quero ler esse texto, eu quero ler o resto desse texto. Não me disse nenhuma informação, mas esse cara é tão criativo, ele me afetou de um jeito que eu vou continuar lendo o texto, mesmo não tendo... Sabe, cara, regra quebra a criatividade. Isso é uma coisa que eu me oponho na faculdade de jornalismo também. Esse podcast todo sobre jornalismo. Eu me oponho a essa merda. Porque, cara, não é matemática. Matemática tu tem que seguir regra. Engenharia tu tem que seguir regra. Tu não seguiu a regra, o prédio caiu. Medicina tem que seguir regra. Tu não seguiu a regra, o cara morreu. Agora, tu não vai enfiar regra goela abaixo numa faculdade que não é exata. Então, cara, 2016, o papel não existe mais. O jornalismo impresso tá acabando. Tu não pode enfiar regra de texto num cara, num mundo onde é no telefone que tu lê um texto, onde é numa tela que tu lê o texto. Além de tu quebrar com a criatividade, cara. Imagina se o cara... Eu vou postar pra vocês. O meu primeiro parágrafo desse artigo saiu completamente de qualquer regra que me ensinaram na faculdade. Mas eu vou te dizer, cara, se tu botar esse primeiro parágrafo pra um cara ler, ele vai pensar... Caralho, eu quero ver o que esse cara escreveu depois disso. Se essa é a preocupação dos jornalistas, tá? Sem contar que um texto opinativo não pode ter regra. A não ser a gramatical, eu falei bilhões de vezes. Não pode seguir regra, cara. Não tem regra. Isso aqui, a faculdade de humanas, é criatividade. É que nem tu impor regra a um cara que vai fazer teatro. Não. Só pode ter ideias para uma peça de acordo com essas regras. Não, cara. Tu pode ter qualquer ideia que tu quiser e colocar em prática. Quem vai decidir se isso é legal ou não é o público. É o público. Você, meu ouvinte... Cara, eu quebrei todas as regras que me ensinaram na faculdade de jornalismo nessa merda desse podcast. E sabe quantas vezes eu tentei implementar este programa na faculdade de jornalismo? Cara, não foi uma, não foi duas, não foi 10. Eu apresentei uns 10 projetos para 10 professores diferentes. A primeira coisa que eu fiz quando eu me matriculei na faculdade de jornalismo foi procurar quem era o coordenador e enviar uma proposta de fazer esse programa na faculdade. Rejeitado. Rejeitado no segundo semestre, rejeitado no terceiro semestre, rejeitado quando eu voltei para a faculdade, rejeitado. Eu consegui fazer 1 ou 2, 3 programas e me tiraram do ar, tá? Aí eu fiz na internet, resultado, a página tem 8.000 likes, caixa de e-mail lotada, sabe? Gente me doando dinheiro, sabe, cara? Quem decide é você, se o texto é bom ou se ele é ruim. Sabe o que é isso? É a insegurança do jornalista. Porque ele sabe que a sua profissão é uma bobagem no final das contas. E aí eles têm que maquiar. Não, isso aqui é uma coisa super importante. Tem até regra. Tem regra do lead, olha aqui. E aí tu para analisar e pensa que isso aqui é uma bobagem, cara. Isso é uma bobagem. O lead é para prender o jornalista, o leitor no primeiro parágrafo e dar todas as informações. Tá, isso eu consegui de um jeito muito maluco fazer ele ler o resto da matéria sem dar nenhuma informação. Não é válido. Não é válido, caralho. Sabe, cara? Aí outra coisa que eu fiquei puto, cara, nesse semestre também, é uma cadeira que se chama Teorias do Jornalismo.
Aí o professor, no primeiro dia de aula, ele disse que a gente vai ter que ler 3 livros por semana sobre teorias do jornalismo. Cara, e não é que eu sou um vagabundo que não quero ler. Eu realmente tenho dificuldade para ler e eu leio pouco por conta disso, sim. Mas, cara, nenhuma alma viva neste mundo consegue absorver as informações de um livro em uma semana. Quem dirá de 3? E, cara, e tu fazer uma cadeira onde tu obriga o aluno a ler 3 livros por semana, isso é tu assinar embaixo que a faculdade de jornalismo é um desespero para se autoafirmar para os outros. Sabe por quê, cara? O cara não está preocupado com isso, com o conteúdo. Ele está preocupado num aluno de jornalismo dizer, olha, minha faculdade é tão difícil que eu tenho que ler 3 livros por semana para essa cadeira. É só isso que está em jogo. É só isso que está em jogo, porque no fundo a gente sabe que um jornalista, ele depende única e exclusivamente do seu dom e do seu poder de criatividade e do seu carisma. É só isso, cara. O cara pode ler 0 livros da sua vida, mas se ele tiver carisma, se ele tiver dom, se ele for criativo, ele vai ganhar o mercado. E isso não entra na cabeça dos caras. Eles não querem admitir que é tão fácil assim. Não é fácil, mas que é tão bobagento assim, que é tão baixo assim. Eles não querem admitir. Aí vem um cara... eu saí da cadeira. Eu saí por convicção e porque eu sei que eu não consigo. Eu não consigo. Cara, em primeiro lugar que eu não tenho tempo para ler 3 livros por semana. E mesmo que eu tivesse tempo para ler 3 livros por semana, eu ia ler e eu não ia absorver nada. Sabe? Eu duvido que uma pessoa que leia 3 livros por semana absorva alguma coisa. Sabe por quê, cara? Quando tu lê um livro, quando tu começa a ler um livro, é como se tu estivesse entrando num labirinto, cara. Onde tu não sabe onde é que vai sair. E tu concorda comigo que quando tu entra num labirinto pela primeira vez, tu não sabe o caminho. Tu sai do labirinto, consegui sair. Tu dá a volta e entra de novo. Tu concorda comigo que dessa vez vai ser mais fácil de sair desse labirinto? E se tu for de novo, vai ser cada vez mais fácil de tu compreender quais são os labirintos, qual é a entrada que tu tem que ir. Cara, ler é a mesma coisa que um labirinto, cara. Tu pega um livro que tu nunca leu na tua vida, tu tá perdido. Tu lê uma página, tu lê a segunda, tu termina o livro, tu não entendeu o livro, tu entendeu 40%. Se tu me disser que tu entendeu 100%, tu tá mentindo. É impossível. Aí tu vai lá e lê de novo. Tu entende melhor o livro. Tu vai lá e lê de novo, tu entende melhor, tu vai lá e lê de novo. Cara, isso demanda tempo, cara, a não ser que tu seja um cara super inteligente. Eu dou o exemplo aqui do Olavo de Carvalho, que lê livro pra caralho, tem uma biblioteca, cara, mas ele tem um QI superior. Ele consegue entender as coisas de primeira. Uma pessoa normal, que nem eu, que nem você, que nem um aluno de universidade, não consegue pegar um livro. Cara, tu pega um livro e tu lê ele em um mês, tu precisa ler de novo. Cara, eu vou te dizer, cara, eu acho que uma pessoa deveria ler um livro por ano. Tá? Mas é claro, tu lê um livro e tu vai ler de novo, porque em um ano tu vai conseguir entender aquele livro, tu vai conseguir absorver. Cara, às vezes eu leio textos, eu leio livros, que daqui 2, 3 anos eu entendo o que ele quis me dizer. Do nada, alguma coisa. Eu fico maluco com esses professores que mandam ler o tempo inteiro. É a mesma coisa que eu tava falando do Steve Jobs, de ter criado essa necessidade de informação nas pessoas, cara. Tu tem informação, tu tem um monte de coisa, mas tu não entende nada. Aí vem um cara, tem que ler 48 livros por ano. Não! A não ser que tu seja um cara muito inteligente e que tu precise disso profissionalmente, mas tu quer realmente entender, tu quer realmente criar tuas ideias a partir de um livro, tu vai ter que entrar no labirinto, sabe? E aí tu vai passar pelo labirinto uma vez. Tu vai estar perdido, cara. Tu vai entrar no caminho errado, tu vai voltar pelo outro caminho que não é. Tu vai entrar de novo no caminho errado, tu vai voltar pro início. E aí quando tu estiver chegando no final, tu vai entrar no caminho que não era aí, até tu conseguir sair. Isso é a primeira leitura de um livro, cara. E como é que o cara me pede pra... Essa faculdade é uma piada. Essa faculdade é um show de autoafirmação. Essa faculdade é uma merda. Não faça jornalismo. Faça qualquer outra coisa. Se você não quer se irritar, claro. Cara, esse foi o podcast de hoje. Sinto muito. Eu dou o desdobramento dessa história quando eu puder gravar de novo. Vamos ver o que vai acontecer.